no coração da América do Sul, as fronteiras que hoje reconhecemos eram, outrora, fronteiras fluidas moldadas por tratados, política e ambição. Muito antes dos anos 1800, essa região era um mosaico de civilizações indígenas, interesses coloniais e terras contestadas. A Bolívia, então parte do vasto vice-reino do Peru e, posteriormente, do vice-reino do Rio da Prata, era rica em prata e em mão de obra indígena. Sua cidade mais famosa, Potosí, destacou-se como uma das mais ricas do mundo durante os séculos XVI e XVII, alimentando a economia do Império Espanhol. A leste, o Brasil era a joia da coroa do Império Português nas Américas. Sua longa costa e os interiores cobertos por densas florestas foram explorados e ocupados por meio da atividade missionária, da pecuária e das plantações de açúcar. Apesar do Tratado de Tordesilhas, assinado no ano de 1494, com o objetivo de dividir o Novo Mundo entre Espanha e Portugal, os colonos portugueses frequentemente avançavam em direção ao oeste, invadindo terras teoricamente sob domínio espanhol, especialmente na região amazônica e nas fronteiras. Ao final do século XVIII, esses avanços territoriais e as ambições de ambas as coroas prepararam o cenário para uma disputa geopolítica prolongada. As tensões, os tratados e as transformações que se seguiram definiriam a complexa e mutável relação entre Bolívia e Brasil. Na época em que a Bolívia conquistou sua independência, a Espanha estava profundamente abalada pelas guerras napoleônicas. A corte portuguesa já se encontrava no Brasil, e Portugal seguia aliado estrategicamente à Grã-Bretanha. Você quer saber mais sobre os detalhes desse conflito? Poder, conflito, segurança. Quem realmente puxa os fios. Bem-vindo ao Cameleon, onde cortamos o ruído e dissecamos as forças que moldam o nosso mundo. Sou Leandro Trevisol, especialista em relações internacionais e estudos de segurança pela London Met. E neste espaço não apenas relatamos os acontecimentos, nós os questionamos. Quem se beneficia da guerra? Quais são os verdadeiros interesses por trás da diplomacia? E a segurança é realmente sobre proteção ou controle? Se você está pronto para desafiar narrativas, expor agendas ocultas e repensar as estruturas de poder global, você está no lugar certo. Vamos começar! Nossa jornada começa com o Tratado de Madrid, assinado em 1750 pelas coroas da Espanha e de Portugal. Esse acordo histórico buscava esclarecer e redefinir as fronteiras coloniais na América do Sul, substituindo o antigo Tratado de Tordesilhas, 1494, que havia se tornado cada vez mais ultrapassado e impraticável diante das novas realidades territoriais. Ao reconhecer o princípio do uti possidetis, quem possui de fato, possui de direito, o tratado legitimava a ocupação de vastas áreas por colonos portugueses, especialmente os bandeirantes, que haviam avançado muito além das linhas de demarcação originais. Embora o tratado não mencionasse a Bolívia pelo nome, já que o país ainda não existia como Estado independente na época, as mudanças de fronteiras e as dinâmicas coloniais que ele ajudou a estabelecer mais tarde influenciariam a formação da Bolívia e de outras repúblicas sul-americanas. O legado do Tratado de Madrid, portanto, constitui um pano de fundo importante para o processo mais amplo de independência e formação dos estados na região ao longo do século XIX. Avançando para 1825, a Bolívia conquista sua independência, surgindo como uma nova república com vastos e pouco povoados territórios em sua fronteira leste. O Brasil,
já independente desde 1822, passou a observar essas terras com interesse crescente, especialmente por suas áreas férteis e recursos valiosos. Ao longo das décadas de 1820 e 1830, colonos brasileiros, impulsionados por oportunidades econômicas e pela promessa de terras inexploradas, avançaram cada vez mais para o oeste, em direção às regiões de fronteira próximas à bacia amazônica. Essa expansão os levou a áreas que, em teoria, estavam sob jurisdição boliviana, territórios vastos, pouco povoados e difíceis de governar de forma eficaz. A fragilidade da autoridade boliviana nessas regiões remotas desempenhou um papel crucial ao facilitar essa migração. A Bolívia, ainda lidando com a instabilidade interna e os desafios da construção do Estado após a independência, não dispunha da infraestrutura nem da capacidade administrativa necessárias para impor de forma eficaz suas reivindicações territoriais. No início do século XIX, o Império Espanhol estava desmoronando devido às guerras napoleônicas, enquanto o Império Português era forçado a deixar Portugal e se estabelecia no Brasil. Esses dois acontecimentos históricos moldariam um novo futuro para os países sul-americanos. No final da década de 1830, a realidade demográfica e econômica no território favorecia cada vez mais o Brasil, preparando o terreno para futuras disputas territoriais. As fronteiras estatais muitas vezes não conseguiam conter as ambições dos colonos, nem refletir a geografia econômica em transformação. Os colonos estabeleceram fazendas, construíram infraestrutura rudimentar e desenvolveram redes de comércio informal, frequentemente se vinculando mais aos mercados e autoridades brasileiras do que aos da Bolívia. O governo imperial do Brasil, sob o imperador Dom Pedro II, reconhecia a importância estratégica de consolidar o controle sobre o oeste da Amazônia, especialmente em regiões reivindicadas pela Bolívia, mas cada vez mais ocupadas por nacionais brasileiros. Ao longo de meados do século XIX, a extração e o comércio da borracha, ao longo dos rios Puros e Acre, se intensificaram, atraindo colonos das províncias do norte do Brasil para áreas de soberania ambígua. Embora oficialmente sob controle boliviano, essas regiões não contavam com a presença efetiva de instituições bolivianas, e a crescente população brasileira ali instalada criou uma extensão de fato da influência imperial. O governo brasileiro apoiava discretamente esse movimento, ciente de que a ocupação efetiva serviria como base sólida para futuras reivindicações diplomáticas. Essa estratégia culminou no Tratado de Ayacucho, em 1867, por meio do qual o Brasil anexou formalmente uma parte do território do Acre. Esse tratado marcou um marco importante na expansão gradual do Brasil, formalizando ganhos territoriais sem recorrer a conflitos abertos. Em 1888, o Brasil já havia se estabelecido com sucesso na região oeste da Amazônia, preparando o terreno para futuras expansões territoriais. É 1889 e o Brasil está em um ponto de virada. A monarquia foi derrubada, dando lugar à república. Com essa mudança, as antigas ambições expansionistas do Império foram em grande parte abandonadas ou deixadas de lado. Ao mesmo tempo, Bolívia e Peru enfrentavam suas próprias turbulências políticas, o que deixava a região amplamente aberta e instável. Nesse contexto, a extração de látex estava em plena expansão. Como a nascente república tinha pouca atuação do setor público na Amazônia, foi o setor privado
que assumiu a dianteira. Investimentos significativos vindos da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos impulsionaram uma onda de atividades, incentivando os seringueiros brasileiros a avançarem muito além da fronteira de 1867, adentrando territórios desconhecidos e frequentemente disputados. E um homem tentava liderar esse movimento, Luiz Galvez Rodrigues de Arias. A Bolívia também buscava aproveitar o boom da borracha. Com apoio de capital americano, foi fundado o Bolivian Syndicate, com o objetivo de afirmar o controle sobre a lucrativa região do Acre. No entanto, em 1899, a realidade demográfica no território havia mudado drasticamente. O número de brasileiros vivendo e trabalhando na área havia crescido substancialmente, tornando-se a presença dominante nessas terras remotas e de difícil acesso. O conflito se intensificou significativamente quando Plácido de Castro, um ex-oficial militar brasileiro, foi designado pelos seringueiros para organizar os colonos locais em unidades de combate eficazes. As tentativas diplomáticas sob a recém-formada República haviam fracassado, levando a uma mudança de estratégia em direção à ação militar. Castro calculava que precisaria de entre 3.000 e 4.000 homens e depender fortemente de táticas de guerrilha. Armados principalmente com rifles Winchester, revólveres Colt, facões e um suprimento limitado de artilharia capturada, eles usariam seu profundo conhecimento do terreno amazônico e mobilidade estratégica para superar as tropas bolivianas. Manaus, estrategicamente localizada na confluência do Rio Negro com o Rio Amazonas, era um centro vital de economia e transporte na região. Como principal polo do comércio da borracha, fornecia acesso a armas, suprimentos, embarcações e um fluxo constante de voluntários, principalmente seringueiros. É por volta de junho de 1902, e Plácido de Castro já havia reunido armamentos e artilharia. Grande parte desse apoio vinha dos governos do Amazonas e do Pará. Navegando pelo rio Purus, ele logo alcança Puerto Alonso, cidade dominada pelo Bolivian Syndicate, com uma defesa composta por cerca de 500 a 800 homens, entre tropas e mercenários privados. Plácido de Castro tomou a ousada decisão de contornar o reduto boliviano em Puerto Alonso, avançando o rio Acre abaixo, em direção aos povoados mais remotos, onde seringueiros brasileiros insatisfeitos já haviam se estabelecido. Estrategicamente, Chapuri, uma vila modesta, mas crucial às margens do rio, oferecia uma vantagem vital. Conquistá-la garantiria acesso a alimentos, novos recrutas e artilharia tão necessária, tudo isso sem sofrer grandes baixas. Aos olhos de Castro, Chapuri não era apenas uma etapa no caminho. Era a chave para sustentar a campanha e virar o jogo a favor da causa acreana. A vila de Chapuri caiu rapidamente em mãos brasileiras, sem encontrar resistência. Conforme o planejado, Castro reabasteceu suas forças sem demora, garantindo provisões essenciais e recebendo novos recrutas para a causa. Com forças renovadas e novo impulso, avançou rio acima, com os olhos voltados para o próximo confronto, a batalha da volta da empresa. Castro reuniu suas tropas e suprimentos, partindo com confiança pelas margens do rio, guiado por homens que conheciam o terreno profundamente. À medida que avançavam, suas forças desestabilizavam sistematicamente as linhas de suprimento bolivianas e tomavam o controle de rotas comerciais estratégicas por muito tempo dominadas pelo Bolivian Syndicate. Cada passo adiante reforçava o controle sobre a região, enfraquecendo o domínio inimigo e fortalecendo o impulso da Revolução Acreana.
As tropas de Castro lançaram um ataque rápido e decisivo sobre a vila de volta da empresa, pegando as forças bolivianas completamente de surpresa. O ataque resultou na derrota da maioria dos inimigos, que foram dispersos ou feitos prisioneiros. Ao mesmo tempo, unidades móveis comandadas por Castro enfrentaram com sucesso pequenos destacamentos bolivianos que tentavam garantir o controle das rotas de comércio e suprimento, cortando efetivamente todo o apoio a Puerto Alonso e enfraquecendo ainda mais o controle do Bolivian Syndicate sobre a região. Notícias vindas das regiões do sul do território trazem relatos alarmantes. Forças do Bolivian Syndicate estão atacando seringueiros brasileiros. Com a escalada das tensões, Castro reconhece a urgência do momento. É preciso sitiar Puerto Alonso sem demora. Sendo o último reduto do Bolivian Syndicate, sua queda representaria um golpe decisivo na luta pelo controle do Acre. Navegando por trilhas densas da selva e pelas curvas do rio Acre, seus homens, muitos deles seringueiros experientes, avançavam com precisão e discrição. À medida que progrediam, Castro destacou unidades para cercar o posto avançado, cortando todas as rotas de suprimento e comunicação. O cerco foi cuidadosamente orquestrado. As forças brasileiras tomaram o controle das margens do rio e dos pontos elevados ao redor, pressionando a guarnição boliviana por todos os lados, ao mesmo tempo em que evitavam um ataque direto que pudesse resultar em grandes baixas. Ao longo de várias semanas, as tropas bolivianas cercadas, em menor número, desmoralizadas e com poucos suprimentos, encontravam-se cada vez mais isoladas. Castro manteve a pressão com escaramuças pontuais e táticas psicológicas, explorando o esgotamento dos recursos e da vontade de lutar do inimigo. Eventualmente, reconhecendo a futilidade de continuar resistindo, o comandante boliviano concordou em se render. Em 24 de janeiro de 1903, Puerto Alonso capitulou e a bandeira acreana foi hasteada. Embora o conflito no Acre tenha começado como uma iniciativa privada, ele agora escalou a um nível que exija a atenção e a resolução da República. Sob o Império, a expansão territorial podia ser uma questão de política de Estado. No entanto, como República, o Brasil está comprometido com a paz, a estabilidade e os princípios do direito internacional. Chegamos a um entendimento mútuo de que a maioria da população na região contestada se identifica como brasileira, tanto cultural quanto economicamente. Em reconhecimento a essa realidade e em conformidade com o princípio do Uti possidetis juris, segundo o qual a soberania territorial é determinada pela posse efetiva, afirmamos nossa reivindicação sobre o território em questão. Nosso objetivo não é a conquista, mas sim a resolução pacífica e legítima desta disputa, no interesse do povo da região e da duradoura amizade entre nossas nações.